Tudo começou com uma promessa feita por Deus no dia 16 de janeiro de 2010, quando toda nossa família passava por momentos de muita dor e tristeza. Deus enviou para nos visitar na casa da minha mãe, em Criciúma, no interior do Espírito Santo, seu servo José Anselmo e sua esposa. Chegando lá, ele orou a Deus por nós e Deus, em sua infinita misericórdia, me disse que a minha alegria seria em dobro. Naquele momento não entendi muito bem, mas confiei no Deus que eu sirvo. O tempo passou e em fevereiro de 2012 veio a surpresa. Eu estava grávida. Foi uma alegria em nossas vidas, receber essa notícia tão maravilhosa e que nós esperávamos ansiosos. Com 4 meses de gestação, descobrimos o sexo do bebê, um menino. Ficamos muito felizes. O que nos importava realmente era que ele fosse saudável e perfeito. Continuamos o acompanhamento médico e no 5º mês fomos fazer mais uma ultrassonografia, a mais importante para saber se o bebê está bem, chamado morfológico. Foi aí que perdemos o chão, quando ouvimos da doutora Rosiane que o nosso filho tinha uma doença chamada mielomeningocele, que significa uma má formação na coluna e que deixaria meu príncipe impossibilitado de andar, de falar, de ter controle das suas necessidades fisiológicas e ainda faria com que ele precisasse colocar uma válvula na cabeça para a drenagem do líquido aumentado. E para completar, essa válvula teria que ser trocada ao longo da vida. Imaginem o nosso desespero naquele momento, a angústia e o medo que sentimos. E mesmo sem que percebêssemos, naquele momento Deus já estava agindo ao nosso favor. A doutora Rosiane foi aluna de um especialista em má formação fetal na Universidade Federal de São Paulo e nos aconselhou a fazer uma avaliação com ele, o Dr. Antônio Fernandes Moron. Mesmo sem ter muita ideia do que estava acontecendo, sentindo que o céu desabava em nossa cabeça, decidimos ir. Com a ajuda de alguns amigos, meu pai conseguiu um táxi na prefeitura de Chalé, Minas Gerais. Foi uma viagem muito cansativa, que durou cerca de 12 horas. Mas, para nossa surpresa, o motorista era evangélico e Deus foi mais uma vez agindo e usando ele para nos dizer palavras de apoio, de incentivo e nos ajudando a ter fé. Chegamos à casa do meu primo Emerson, que nos deu todo o apoio. Descansamos naquela noite e no dia seguinte fomos para a clínica de medicina fetal. Finalmente pudemos encontrar o tão famoso e respeitado médico. Ele fez outra ultrassonografia que confirmou o diagnóstico e foi nos explicar que havia uma chance de dar um pouco mais de qualidade de vida para o nosso filho. Uma cirurgia intraútero, mas que também não tinha 100% de cura. Era apenas mais qualidade de vida. Essa cirurgia só pode ser realizada até o 6º mês de gestação, ou seja, o bebê seria operado dentro da minha barriga. Ele nos mostrou fotos de como o procedimento era realizado. Pensei que eu e meu filho íamos morrer, pois não conseguia entender como um bebê podia ser retirado da barriga da mãe e depois ser devolvido novamente. Vale lembrar que essa cirurgia só começou a ser realizada no Brasil em 2011 e há apenas um hospital localizado em São Paulo que realiza o procedimento. Como nós já sabíamos, essa cirurgia não tem cobertura do SUS, então meu esposo perguntou o valor. E quando ouvimos a resposta de que todo procedimento cirúrgico e internação ficaria em torno de R$85 mil, era como se o nosso sonho, o nosso desejo se afastasse cada vez mais de nós. E o desespero e a agonia nos invadia por completo. Eu só clamava a Deus dizendo, o que será de nós? Além de tudo, era uma corrida contra o tempo. A secretária do Dr. Moron, Nelma Bastos, nos forneceu vários documentos e nos instruiu para voltarmos ao Espírito Santo e pedirmos autorização ao plano de saúde para a realização do procedimento. E como já esperávamos, eles negaram. E então, com a ajuda de um amigo, o Sr. Walter, conseguimos um advogado que entrou com um processo na justiça contra o plano de saúde, alegando que se a cirurgia não pode ser feita no estado, eles deviam custear as despesas para que eu pudesse viajar e realizar em São Paulo, o que também pode ser feito contra o SUS, caso a mãe não tenha plano de saúde. Essa cirurgia também é pouco conhecida no país. Pensando nisso, a doutora Rosiane providenciou uma reportagem para o jornal A Tribuna, para divulgar esse procedimento,
E depois disso, outras mães já puderam ser ajudadas com esse avanço da medicina. A resposta do juiz saiu em poucos dias e graças a Deus foi positiva a meu favor. Enquanto isso, uma grande corrente já havia sido formada, de pessoas nos ajudando em oração, financeiramente, todo tipo de ajuda que eu precisava naquele momento, Deus colocava alguém especial no meu caminho. Pessoas que eu nem conhecia fizeram parte dessa história e eu agradeço a Deus pela vida delas. Estava chegando a hora de voltarmos para São Paulo e dessa vez sem data prevista para voltar. No dia 28 fomos para a casa da minha avó em Minas, para no dia 29 seguir para São Paulo. Uma prima minha me levou na casa de um homem que tem um dom muito especial dado por Deus, o irmão Enéas. Ele orou por mim e Deus, através dele, me disse que havia me escolhido desde o ventre da minha mãe e que, através de mim, ele ia mostrar a glória dele para os grandes da ciência. Eu pensei naquele momento que Deus ia curar meu filho sem que fosse preciso fazer a cirurgia, mas eu só ia saber disso quando chegasse a São Paulo para realizar o procedimento. Foi um gás maior e uma força para enfrentar o que ainda estava por vir. Viajamos dia 29 para Guarulhos, casa do meu primo Emerson, e no dia 30 fui internado no Hospital e Maternidade Santa Joana, referência em medicina fetal. Com muita angústia e medo, me despedi da minha família e entrei para o centro cirúrgico. E dentro de alguns minutos, eu não vi mais nada. Minha família aguardava aflita na sala de espera. Depois de 3 horas, o Dr. Moron foi dizer a eles que tudo havia corrido bem como esperado, mas que eu iria para a UTI por volta de 12 horas, pois era o procedimento nesses casos. Umas 4 ou 5 horas depois, eu consegui abrir os olhos e trocar algumas palavras com meu esposo e minha mãe. E a primeira coisa que eu quis saber é se eu tinha sido operada e como a resposta foi sim, quis saber se meu filho estava bem. E eles também me disseram que sim. Então, mais tranquila, eu apaguei de novo. No início da noite, fui levada para o quarto e pude ficar na companhia do meu esposo e receber visita das pessoas queridas que estavam perto de nós naquele momento. Infelizmente, nem todas as pessoas que queriam estar comigo e que eu queria ver podiam ir, mas sempre ligavam para saber se estava tudo bem. Depois da cirurgia, uma nova etapa se iniciava, não menos difícil, onde eu precisava tomar vários medicamentos, porque depois da cirurgia o útero entende que o bebê nasceu e fecha. Porém, isso não podia acontecer, pois ele ia continuar crescendo, e todo cuidado era pouco com cada alteração no meu estado. O repouso devia ser total para que não houvesse nenhum rompimento dos pontos no útero, pois isso faria com que o bebê nascesse antes do previsto. Depois de 13 dias internada, pude receber alta, e quando meu esposo foi assinar os documentos, soube que todo esse processo tinha ficado por R$120 mil e não por 85 como estava previsto. Imaginem se nós tivéssemos que pagar tudo isso. Mas graças a Deus, tudo foi pago pelo plano de saúde. Voltamos então para a casa do meu primo Emerson para fazer o acompanhamento semanal. Não era minha casa, mas era a casa de uma família maravilhosa que me acolheu nos braços e cuidou de mim como uma filha. Na verdade, me adotaram como filha. Seguimos então o processo de recuperação, dia a dia, semana a semana, grama a grama. Cada grama que o nosso príncipe ganhava era uma conquista. Durante os ultrassons semanais, o Dr. Moron dizia que os pezinhos dele estavam tortos, mas nos acalmava dizendo que era algo simples e que podia ser resolvido. Em setembro, a minha prima Mirdes, sua filha Lívia e a Andréia, uma amiga que eu conquistei lá durante esse período, fizeram um chá de bebê entre os amigos e familiares delas, que me deixou muito feliz e fez eu me sentir muito querida. Na consulta do dia 11 de outubro, eu estava com 8 meses. O doutor ia marcar o parto para a semana seguinte, mas durante o ultrassom, o Dr. Herbene me disse que a membrana do útero estava se rompendo e que tinha chegado a hora do meu filho vir ao mundo. Ao mesmo tempo em que fiquei feliz em poder conhecê-lo, me desesperei porque não estavam em São Paulo naquele momento meus pais, meu esposo e principalmente porque o juiz não havia dado a sentença para o plano cobrir o parto na maternidade Santa Joana e o valor era alto e não podíamos pagar. O medo invadiu meu coração. Para que vocês entendam o agir de Deus para cumprir essa promessa em nossas vidas, fui enviada para um hospital da Unimed Paulistana. Como sempre, estavam comigo o casal de amigos Andréia e Luiz, anjos maravilhosos que eu pude conhecer durante essa fase. E claro, a Lívia, que
carinhosamente me chama de irmã gêmea, uma princesa que cuidou muito de mim e que eu amo muito. E é isso que nós nos tornamos, irmãs. Fui internada com urgência e, graças a Deus, o médico de plantão era amigo do Dr. Moron e já era familiarizado com casos como o meu. Infelizmente, Marcelo não pôde estar comigo, pois tinha vindo para Vitória por causa do trabalho. Não conseguiu chegar a tempo e não podíamos esperar. Tive que entrar sozinha para a sala de parto, mas claro, Deus estava comigo. Foi uma cirurgia muito difícil, mas nosso filho nasceu no dia 11 de outubro de 2012, às 23 horas e 58 minutos, com 2 quilos 570 gramas. A primeira coisa que a enfermeira me disse é que ele estava bem e me mostrou seus pés, que para a glória de Deus e para minha surpresa eram perfeitos. Mas nossa jornada ainda não havia terminado. Como ele era prematuro, precisou ficar na UTI, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, e eu não pude ficar com ele, e só pude voltar a vê-lo no dia seguinte. E quando Marcelo e meus pais chegaram foi muito bom, mas meus pais não puderam ver o bebê, então eu e Marcelo seguimos para o UTI para ficar com o Gustavo. Esse foi o nome que escolhemos para ele, que significa bastão de combate. E como nós já sabemos, ele é um guerreiro vencedor. E mesmo estando naquela incubadora, tão frágil e pequenino, ele já lutava desde o ventre, superando todos os obstáculos. Mas mesmo sendo um vencedor, ele não podia ir para casa comigo, pois era uma jornada que tanto eu quanto ele tínhamos que passar, e eu tive alta antes dele. No dia 14 de outubro, voltei para a casa do meu papai Emerson em Guarulhos, 50 quilômetros longe do hospital, sem meu pequeno nos braços. Mas independente disso, nós já estávamos felizes, pois ele estava bem e o pior já tinha passado. No dia seguinte, fomos logo cedo ficar com ele novamente. Cada mamada era uma vitória. Durante o dia ficava com ele e à noite íamos para Guarulhos dormir. Se dependesse de mim, eu ficaria o tempo todo lá. Mas querendo ou não, eu precisava descansar, pois tinha acabado de fazer outra cirurgia em menos de 3 meses. Ele ainda teve icterícia, aquela doença que deixa os bebês amarelinhos, o que atrasou a alta dele um pouquinho. Mas finalmente, no dia 17, ele teve alta. E de novo, Marcelo foi assinar os documentos da alta, e como fui internada em estado de emergência, não foi preciso que nós pagássemos nada. Dessa vez não tivemos acesso ao valor final, mas dá para imaginar que não foi nada barato, porque só a diária da incubadora era em torno de R$5.000. Mas nosso Deus estava sempre abrindo as portas para alcançarmos nossa vitória. Nossa alegria era imensa, foi uma festa só quando chegamos. Todos queriam segurá-lo, ninar, acariciar, dar banho, não cansava de olhar para ele. No dia 25, fomos ao Dr. Moron para saber como estava meu útero e se eu podia finalmente voltar para casa. Depois de ser examinada, ele disse: está tudo bem, você só precisará voltar daqui a 3 meses para fazer uma nova avaliação. E em seguida fomos ao Dr. Sérgio Carvalheiro, neurologista, o médico que operou a coluna do bebê. Ele examinou o Gustavo, passou as recomendações necessárias e finalmente ouvimos a tão sonhada notícia: vocês estão liberados para voltar para casa. E aí foi só fazer as malas. A única tristeza foi nos despedirmos da família maravilhosa que nos acolheu. Então embarcamos e finalmente em casa foi só festa. Recebemos muitas visitas de familiares, amigos, todo conhecendo esse príncipe guerreiro. Levamos ele para a doutora Rosiane conhecer, que ficou emocionada ao vê-lo mexendo as perninhas. Foi maravilhoso ver que a minha conquista também era uma conquista dela. Todo mês nós tínhamos que mandar para o Dr. Sérgio o ultrassom da transfontanela, que é um ultrassom do crânio, para saber se a quantidade de líquido estava normal, se o tamanho do cerebelo estava certinho, se a moleira estava fechando normalmente. E até os 6 meses nós mandamos, e todo mês ele dizia: mãe, não se preocupe, tudo está normal. O Dr. Sérgio também solicitou que fosse feita fisioterapia dos membros inferiores, mas foi só por precaução, porque o Gustavo estava ótimo. Então fomos nós, já havíamos passado por tanta coisa, isso era o de menos.
Mais uma vez, fomos atendidos por uma equipe maravilhosa na clínica do Dr. Márcio Margoto. Por 6 meses, nossas visitas lá eram feitas 2 vezes por semana, até nos acostumamos. O tio Ramon foi avaliando o Gustavo durante esse período e disse que não precisava mais fazer, porque ele estava se desenvolvendo muito bem, como uma criança que não passou por tudo isso. No dia 22 de dezembro, fizemos um culto de agradecimento a Deus em Criciúma, pois queríamos mostrar a todos o que Deus havia feito em nossas vidas e, principalmente, agradecer a Deus e as pessoas de lá que tanto nos ajudaram. Nesse 1 ano de vida do Gustavo, já vivemos momentos incríveis, de muita alegria, com cada conquista maravilhosa. O primeiro sorriso, quando começou a engatinhar, a primeira palavra, as gargalhadas, os primeiros passos, os momentos em família, a alegria em dobro que Deus me prometeu. Como promessa feita por Deus se cumpre, hoje estamos aqui, comemorando esse primeiro aninho do Gustavo, de muitos que ainda virão. Ele é a alegria da nossa casa, dos avós e de toda a nossa família. Ele é perfeito para a honra e glória do Senhor. Hoje nós não precisamos só contar, nós podemos mostrar o milagre que Deus realizou na vida do meu filho e nas nossas vidas. Queremos agradecer a Deus, aos nossos pais, familiares, amigos, a doutora Rosiane, a maravilhosa equipe de medicina fetal em São Paulo, a equipe do Dr. Márcio Margoto, a todos os anjos que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar a passar por essa jornada que foi tão difícil, mas que a vitória foi muito maior. Não podemos citar nomes, porque seríamos falhos em esquecer alguém. Então, a todos que nos ajudaram com orações, financeiramente, com apoio de todas as formas possíveis, que o Senhor possa retribuir em dobro tudo que vocês fizeram por nós. Muito obrigada. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.